pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de PA, nós tínhamos visto o termo geral e nós tínhamos aprendido a calcular o termo geral quando faltava justamente o AN ou quando faltava o A1. Relembrando, esta é a fórmula da PA do termo geral. O AN significa qualquer termo que eu tenha dentro desta sequência, dentro da PA. O A1 sempre vai indicar o primeiro termo. O N vai indicar a posição do termo. E o R vai indicar a razão desta PA. Se vocês não lembram disso, vocês podem retomar este assunto das aulas anteriores. Eu apenas estou lembrando alguns pontos importantes. Então, nós tínhamos visto como resolver quando falta o AN, como eu disse, e quando falta o A1. E agora nós vamos ver como é que se resolve quando falta ou o N ou o R. Então, passamos diretamente para o exemplo. Obtenha a razão da PA, em que o primeiro termo é menos 8, portanto, eu já estou dizendo que eu preciso obter a razão. Se eu tenho que obter a razão, então eu não tenho o valor do R. Em que o primeiro termo é menos 8, então eu tenho como A1 o menos 8. E o 20º termo é 30. 20º é uma posição. Então, se é uma posição, o nosso N é 20. O 20º termo é 30. Então, 30 é um termo dentro desta sequência. É o nosso AN. Então, agora nós vamos substituir estes valores dentro da fórmula para achar o valor deste R. Então, o nosso AN é 30. O nosso A1 é menos 8. O nosso N, então, nós vamos substituir por 20, menos 1, vezes a razão. A razão nós vamos deixar indicada porque nós não conhecemos o valor, é o que nós queremos descobrir. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver são os parênteses. Então, nós vamos ter 30 igual a menos 8, 20 menos 1 vai dar 19. O que nós vamos fazer aqui? Como a gente quer saber o valor do R, então nós vamos tirar todos os números que estão aqui próximos ao R, né, para isolar este R. Então, este menos 8 aqui que está subtraindo, nós vamos passar para antes da igualdade somando. Então, eu vou ficar com 30 mais 8 igual a 19R, certo? 30 mais 8 vai resultar em 38. E o que esse 19 está fazendo com esse R em termos de operação? Ele está multiplicando o R. Então, ele vai vir para antes da igualdade dividindo, né? Se ele está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo, trocando a operação. E aí, eu vou botar aqui um pouquinho mais para o lado, porque a gente tem pouco espaço. Eu vou ficar com 38 dividido por 19. E aí a nossa razão vai resultar em 2. Agora nós vamos ver um exemplo quando o N está faltando. Então, em uma PA em que o primeiro termo é 23 e a razão é menos 6, a posição ocupada pelo elemento menos 13 então, vamos primeiro listar quais são os dados que nós temos e aquilo que nós queremos descobrir. Então, aqui diz que o primeiro termo é 23, portanto, A1 é 23. Nós temos que a razão é menos 6, então o R é menos 6. E está pedindo para determinar, então, a posição ocupada pelo elemento menos 13. Portanto, é dado o valor de um elemento dentro da sequência, que é o menos 13,
E aí pede que nós, possamos então determinar qual a posição ocupada. Bom, posição é N, tá? Só uma ressalva importante. Na maioria das perguntas, não aparece posição ocupada. Se pergunta número de termos, geralmente. Então, quando aparecer também a pergunta sobre o número de termos de uma PA, está se referindo também ao N. Então, esse N tanto aparece lá na pergunta como posição ocupada ou número de termos. Então, prestem bem atenção nisso, certo? Então, nós listamos os nossos dados, nós sabemos que o AN vale menos 13, nós sabemos que o nosso A1 vale 23, sabemos que o N nós não conhecemos, então nós vamos deixar indicado ele menos 1, e sabemos então que a nossa razão vale menos 6. O que nós vamos fazer aqui? Geralmente a gente começa então pelos parênteses, ok? Só que aqui a gente tem uma letra, não tem um número. Então, como é que eu vou fazer esse n menos 1? Eu vou fazer o que a gente chama na matemática de cálculo distributivo. Eu vou multiplicar esse menos 6 aqui pelo n e também pelo menos 1. Tá? Então, a gente vai distribuir esse menos 6 aqui entre o n e o menos 1, tá? Então, como é que vai ficar? Menos 13 igual a 23, aqui por enquanto eu não mexo. Aí eu vou fazer menos 6 vezes n, vai dar menos 6n. Vou fazer menos 6 vezes menos 1, mais 6. Então, se atentem à regra dos sinais. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu posso fazer 23, então mais eu vou 6, ficar com menos 13, 23 mais 6. Cuidado, vocês não podem juntar um número que não está acompanhando também a letra N com outro que esteja acompanhando. Então, eu estou juntando este 23 com esse 6 aqui. Ok? 23 mais 6, 29, menos 6n. Tá? O menos 6n eu só mantive. O que nós vamos fazer aqui agora? Isolar este n, deixar ele sozinho depois da igualdade. Então, esse 29 que está somando vai vir para o outro lado, diminuindo. Então, a gente vai ter menos 13 com menos 29 igual a menos 6n. Então, menos 13 com menos 29 vai dar menos 42 igual a menos 6n. O que esse menos 6 está fazendo ali em termos de operação com o n? Está multiplicando n. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Menos 42 dividido por menos 6. Percebam aqui que eu não troquei o sinal do 6, porque eu inverto a operação, não o sinal. Qual a operação que eu estou fazendo? Multiplicando, ok? Por isso que eu peguei o menos 6 e passei para cá sem troca de sinal. O que eu troquei foi a operação. Estava multiplicando, veio para cá, dividindo. Menos 42 com menos 6 vai dar 7. Pessoal, todos os outros resultados, eles podem dar números negativos. Como n é uma posição, quantidade de termos, número de termos, não pode ser nunca negativo, tá?
Portanto, o A1 pode dar um resultado negativo, o AN pode dar um resultado negativo, o R pode dar um resultado negativo. O N, se der um resultado negativo, significa que alguma coisa está errada no cálculo, porque o N sempre vai dar um resultado positivo, já que ele se trata de uma posição ou do número de termos de uma PA. Portanto, N sempre positivo. Se ficar negativo, volta no cálculo porque tem algo errado, certo? Por enquanto, de PA, seria isso.